Eu queria te perguntar sobre o auxílio emergencial, essa decisão do governo de prorrogar até dezembro o valor de R$300. A oposição já disse que vai tentar reestabelecer o valor de 600 nas próximas parcelas. O que o senhor acha, se esse valor é razoável, vai passar desse jeito aqui no Congresso? Qual que é a tendência? Eu acho que o importante era o governo ter tomado a decisão de encaminhar aquilo que o governo, a sua equipe econômica considera possível. Nós vamos avaliar os encaminhamentos, as propostas, o debate, mas acho que nós temos que ter muito cuidado, muita cautela nesse momento, né? O auxílio é muito importante, até por isso o governo decidiu prorrogar, certamente, mas os valores eram valores que de fato já vinham gerando um impacto muito grande nas contas públicas, na dívida pública. Acho que a gente deve trabalhar essa medida provisória com todo cuidado para que a gente possa atender de fato os mais vulneráveis, sem dar uma sinalização de descontrole na administração da dívida pública brasileira. Tem um ritmo já? Quanto tempo? Assim, essa medida provisória deve ter, claro, uma urgência ali na votação? Vocês vão fazer reuniões antes de... As medidas provisórias, geralmente, elas não precisam ser votadas com a urgência de um projeto de lei, até porque já tem eficácia imediata, né? Então, acredito que a gente vai avaliar, ela vai chegar, nós vamos com calma escolher um relator e a partir daí nós vamos fazer o debate e no momento adequado colocar em votação. E sobre o PIB, presidente, a queda do PIB, Qual? A queda do PIB, 9,7% no trimestre, comparado com os últimos 3 meses. A queda do PIB? PIB, isso. Nós sabíamos que a situação da economia tinha tido um forte impacto devido à pandemia. O que nós esperamos é que os próximos meses nós possamos ter uma recuperação. O importante é que o resultado do próximo ano, né, ele possa ser um crescimento acima do que está projetado hoje, né? Quanto melhor o crescimento do próximo ano ou dos próximos anos, por isso as reformas são tão importantes, né? Quanto maior, melhor, para que a gente possa administrar o custo desse aumento da dívida pública, fazendo com que a sociedade tenha um impacto menor. Quer dizer, quanto maior o crescimento nos próximos 3, 4 anos, né? Então mais cresce o PIB. Quanto mais crescer o PIB, melhor para a administração da dívida contraída devido ao coronavírus, que não é um volume pequeno. O presidente Bolsonaro falou que vai enviar a administrativa finalmente, né, na quinta-feira. Primeiro, eu queria um comentário do senhor sobre isso e para saber se dá para tocar, por exemplo, nesse ano, tributária e administrativa. A tributária já está na frente, já passou pela CCJ, já está andando, a outra chega na quinta, nós vamos dar a celeridade necessária. Acredito sim, eu sou otimista e acho que nós temos que ter objetividade. Eu acho que a regulamentação do teto de gastos, a tributária na comissão mista e a administrativa na Câmara. Com a aprovação dessas matérias, principalmente a regulamentação do teto de gastos nas duas casas, né, quando chegar aqui nós podemos pensar na PEC do Pedro Paulo, ganhamos aí 30, 40 dias, a partir daí nós podemos, no final do ano, organizar melhor o orçamento público. Eu acho que a partir dessas PECs, mas no curto prazo, principalmente a PEC do teto de gastos, vai nos dar condição até de discutir, né, o melhor programa da renda mínima que o governo deve encaminhar para o Congresso por emenda constitucional. Então, acho que esses debates estruturais, eles é que podem dar melhores condições para que os programas que o governo quer implementar, que seja renda mínima, que seja recursos para investimentos, eles possam ter um espaço maior dentro do teto de gastos para os próximos 2, 3 anos. Uma coisa, o auxílio foi prorrogado agora até dezembro, e como o senhor mesmo comentou, falta um programa de renda mínima, né? Tem algum limite, enfim, até quando que o governo poderia mandar para que isso fosse discutido com calma? Quanto mais demorar, mais difícil a sua aprovação, quer dizer, para a implementação logo no próximo ano. Mas o que a gente precisa é ter também um cuidado para avaliar quais são os programas que precisam ser, vamos dizer assim, realocados, o que vai ser aprovado no teto de gastos que possa abrir espaço fiscal. Acho que tem caminhos e acho que esse é o único caminho. Por isso que a gente sempre defendeu
a reforma administrativa, porque quando você chega a uma carga tributária perto de 35% do PIB, que é uma carga tributária muito alta num país emergente, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, melhorar o gasto dentro dos 35%, pelo menos. E para que a gente possa melhorar a qualidade do gasto público, nós precisamos da reforma administrativa. Da mesma forma, nós precisamos da tributária se nós queremos melhorar a competitividade do setor privado, para que o PIB cresça mais, né, e o PIB crescendo mais, a gente sabe, gerando mais riquezas, a gente também aumenta a arrecadação de uma forma natural, não de uma forma artificial, como seria com a criação de um novo imposto. Presidente, eu queria saber, o que está se desenhando em relação a esse renda mínima? Porque existe essa possibilidade dele entrar dentro da PEC do Pacto Federativo. Não sei, eu não estou participando desse debate. A minha opinião só é que nós devemos avaliar todos os benefícios do Bolsa Família. Qual foi o grande benefício do Bolsa Família? Tirou da extrema pobreza, tirou da fome milhões de brasileiros. O que teve no Bolsa Família que não foi implementado do meu ponto de vista? A garantia de mobilidade social para a maioria das famílias que estão no cadastro único e são atendidos pelo Bolsa Família. Então, acho que um bom programa social seria um programa que continuasse garantindo para essas famílias. Nós vamos ter novos... Caiu? Não. Caiu não, caiu? Oi. Acho que foi a tomada. Tiraram a nossa tomada. Então, sou o Marcelo boicotando a gente. Então, o que eu acho é que nós deveríamos, do meu ponto de vista, não sou do governo, e no Congresso vou dar minha opinião, na Câmara vou dar minha opinião, um programa que garanta que os brasileiros não vão passar fome, o mesmo êxito do Bolsa Família, agora ampliado, porque mais pessoas vão ficar abaixo da linha da pobreza, da extrema pobreza, e somado pensar como é que você usa melhor o cadastro único do cadastro único que está englobado no Bolsa Família, porque é um cadastro de muito boa qualidade, a gente não deve abrir mão do cadastro. Ali você trata de habitação, de saúde, né, de mobilidade, você trata de tudo, e é importante que a gente possa fazer um programa que caminhe também pelo esforço das famílias. Então, criar programas onde você tenha benefícios extraordinários para aqueles que consigam cumprir metas, que seja na área de educação com seus filhos, que seja na educação com a própria recapacitação dos próprios adultos, que seja na habitação. Na habitação tem vários programas municipais do governo federal, dos estados, que também podem ser pontos a favor dessas famílias. O que a gente precisa é dar as condições, né, não apenas da transferência de renda para não deixar que as famílias tenham fome, mas criar um programa que possa garantir para um número maior de brasileiros mobilidade social, que esse é o grande desafio de um novo programa do meu ponto de vista. E a votação do gás encerra hoje? Encerra hoje, a expectativa é encerrar hoje. Não disse que ia votar hoje? Então tá bom, obrigada. Estou brincando. Algumas questões. Eu queria saber em relação à narrativa. Se os senhores estão pensando de alguma maneira como construir uma narrativa para que o governo não diga lá na frente que foi o Congresso que diminuiu a proposta do auxílio emergencial para R$300, já que, né, lá atrás a gente viu aquela cena, eles propuseram R$200, os senhores sinalizaram com os 500, eles falaram em 600 e acabaram vencendo a narrativa de que eles sempre propuseram R$600. Tem alguma narrativa para evitar algum tipo de ruído com a sociedade? Não, acho que a sociedade vai compreendendo. Eu não acho que a sociedade não avalia o parlamento como um instrumento importante na aprovação do auxílio emergencial de R$600. Agora, em algum momento, o auxílio emergencial ele tinha que acabar, né? Então, o governo encaminha uma proposta para terminar o auxílio emergencial em dezembro com um valor menor, né? Certamente que a equipe econômica mostrou ao presidente as dificuldades de manter o valor de R$600. Uma medida provisória editada pelo governo que vai tramitar na Câmara e vai ser debatida. Cada um vai assumir a sua responsabilidade. O governo de encaminhar a proposta, né? E certamente o parlamento de ratificar ou não a proposta do governo. Um requerimento de retirada de pauta derrotado em relação àquele projeto que duplica as penas de crime contra a administração pública.
esse requerimento ele partiu do pessoal do Centrão. O senhor avalia que, de alguma maneira, ou o Centrão ou o pessoal do governo está um pouco desorganizado, já que teve mais essa derrota no plenário? Não, esse é um projeto que já estava maduro para votar, para ganhar ou para perder. Eu acho que o plenário decidiu que queria votar. Já são, não algumas semanas, talvez mais de mês, com essa urgência aprovada, com o texto pronto. Eu acho que estava na hora de votar. Eu acho que foi a decisão correta do plenário. Aqui não tem derrotados ou vitoriosos. Um requerimento de retirada de pauta todo dia na Câmara. Isso é uma coisa, quando eu cheguei aqui eu aprendi. Meu pai tinha sido deputado e ele me dizia: na Câmara, Rodrigo, você terá vitórias e derrotas todos os dias. Não leve nada pelo pessoal, porque senão você vai se estressar mais do que o necessário. Então as derrotas e as vitórias na Câmara, elas são da rotina do Parlamento, e é bom que seja assim, que de forma democrática os deputados possam decidir as votações de requerimentos de projetos encaminhados à pauta. Mais uma dúvida sobre o caso da Flor de Lis. Queria saber, os senhores tiveram essa discussão hoje, teve toda a decisão em relação à corregedoria, a votação da volta do Conselho e tudo mais, mas eu queria entender, regimentalmente, é um caso mais grave do que os outros que normalmente o parlamento enfrenta. Isso. Vai ter algum diferencial em relação a prazos regimentais, considerando a gravidade do caso? Nós tivemos um caso no passado que a Câmara não cumpriu o prazo de defesa de um parlamentar. A jurisprudência, acho que do Supremo, foi derrubar a decisão e voltar para a Câmara para dar o prazo para que o parlamentar faça a sua defesa. O direito de defesa precisa ser respeitado, mesmo sendo um caso de fato muito grave e muito constrangedor para todos. Então nós vamos abrir o prazo, a deputada vai fazer a sua defesa. O que nós precisamos é, na parte que cabe, tanto ao corregedor como à mesa e depois ao Conselho de Ética, que o prazo utilizado seja o menor possível. Agora o prazo dela é um direito dela, ela usar os 5 dias que ela tem direito, e nós não podemos tirar isso de nenhum brasileiro e também de nenhum deputado. Agora, cumprido o prazo dela, o que nós queremos é que tanto o corregedor como a mesa e depois o Conselho de Ética possam avançar respeitando os prazos regimentais, mas não deixando que esse assunto leve muito tempo para ter uma solução dentro da Câmara dos Deputados. Do caso da Flor de Lis ainda, presidente, parece que para o Conselho de Ética voltar a funcionar, precisa ser votado uma resolução. Nós apresentamos hoje. Vai ser votado hoje? Espero que sim, vou tentar que seja hoje. O importante é que tem a abertura do prazo de 5 sessões na corregedoria, né? Então, mesmo que não seja votado hoje, né, o processo só deve sair da corregedoria e da mesa da Câmara a partir da próxima semana. Então, votar hoje ou votar na próxima semana não faz muita diferença. Agora, seria bom que a gente conseguisse consenso, acordo, para votar o projeto de resolução ainda hoje. Obrigada. Presidente, ainda com relação a esse projeto de resolução, ele pode valer também para a Comissão Mista de Orçamento? Não. Comissão Mista é Congresso Nacional. Mas existe uma expectativa para a formação da Comissão Mista, tendo em vista a pandemia? Certamente, em algum momento, vai ter que se criar a Comissão Mista do Orçamento, mas quem faz isso é o Congresso Nacional, não é a Câmara nem o Senado. E ela pode funcionar também de maneira virtual, o senhor imagina Certamente. isso? Os plenários estão funcionando, qualquer outra comissão pode funcionar de forma... Uma outra dúvida, presidente, com relação ao orçamento apresentado ontem, queria saber a avaliação do senhor sobre esse estabelecimento do salário mínimo em R$ 1.067, sem aumento real pelo 2º ano consecutivo. Olha, certamente o governo trabalha com o orçamento possível, respeitando o teto de gastos, respeitando a arrecadação, né? Nós não podemos, de forma nenhuma, no momento de crise, né, achar que aumentar as despesas acima da inflação é um bom sinal. Infelizmente, o ideal é que a gente pudesse estar avançando mais no salário mínimo, mas com a economia caindo mais de 5% esse ano, como caiu no trimestre anterior 9%, eu acho que a manutenção da correção apenas pela inflação é o possível nesse momento, já que a gente não sabe ainda como vai ser a projeção de crescimento e de arrecadação para o próximo ano. Boa tarde, presidente. Sobre o projeto, tem alguns projetos de decreto legislativo para sustar aquela portaria do Ministério da Saúde sobre aborto legal, né? Eu queria saber se a mesa também avaliou isso na reunião de hoje, ou se isso está em alguma análise jurídica. Eu estou analisando com os deputados, estou tentando ampliar o apoio ao decreto legislativo, à proposta. Do meu ponto de vista, ela é completamente ilegal, absurda.
não é o Ministério da Saúde que pode, né, tomar a decisão como tomou, na verdade uma interferência numa lei. Então, do meu ponto de vista, o melhor caminho é que o governo pudesse recuar nessa decisão, né? E se isso não ocorrer, eu acho que nós temos que trabalhar para que ou a gente possa ter voto aqui, ou que algum partido ou a própria Câmara em algum momento decida ir ao Supremo Tribunal Federal para sustar esse decreto que é claramente ilegal e inconstitucional. Isso foi discutido na mesa hoje? Não foi. Essa é a minha posição pessoal, né? Minha posição pessoal. Eu acho que a lei brasileira, o marco legal brasileiro para esse tema, ele é muito claro, muito nítido, né? A gente não deve criar nenhum tipo de decreto, né, ou de portaria que constranja a decisão da mulher. Quer dizer, uma portaria completamente ilegal, inconstitucional, que não respeita as normas legais do nosso país. É a minha posição pessoal, por isso que eu não posso dizer qual vai ser a decisão, mas eu acho que o melhor caminho é que o governo pudesse recuar e pudesse discutir com o Congresso e debater o assunto. Agora, dessa forma, eu acho que é até uma interferência naquilo que cabe ao outro poder. Obrigada. Pronto.